Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre infecções odontogênicas, que eu acredito ser um tema que todo mundo que trabalha com cirurgia, né, que faz extração, precisa dominar, tá? Precisa saber, porque dos procedimentos cirúrgicos, né, dos problemas cirúrgicos, digamos assim, e dos problemas que a gente precisa ajudar o paciente a resolver, é o daqueles que tem maior potencial de morte, né, do paciente vir a óbito. É justamente as infecções odontogênicas complexas. Então a gente precisa conhecer e dominar esse assunto para poder ajudar o nosso paciente da melhor forma possível. Normalmente, esse tipo de infecção, o paciente já chega para você com edema, ele já chega com dor, né? Normalmente há um edema de face, né? Enfim, nesse tipo de situação a gente acaba tendo que intervir para poder melhorar a situação, resolver o problema da infecção que está se agravando e se espalhando pelos tecidos faciais. Normalmente, esse tipo de infecção, a infecção odontogênica, ela tem a ver com algum problema, normalmente de origem pulpar, então algum dente que está com pulpite, né, e infecção apical, né, normalmente com um cisto, né, pode ter um cisto apical ali na região, devido a uma infecção por cárie, ou devido a alguma fratura de raiz, né, alguma situação como essa. Periodontal, eu já peguei alguns abscessos periodontais, eles são bem cruéis de resolver, né, porque normalmente não tem só um dente acometido, tem mais de um. São infecções mais difíceis de tratar. Periodontista tem a minha consideração, né, nesse momento, porque realmente é uma situação grave e muitas vezes sempre tem um dente que está mais abalado, mais envolvido, mas normalmente ele pega uma região, o hemiarco, né? Então, é uma situação mais complexa, né? Normalmente as infecções periodontais. E as pericoronárias, que normalmente são aquelas que a gente pega aí dos terceiros molares da vida, né? No dia a dia. Normalmente o terceiro molar, semi-incluso, então você acaba tendo esse tipo de infecção odontogênica aí para resolver. Se vai ter abscesso, se vai ter infecção, uma infecção em que você teve um fleimão, né? Digamos assim, ou um abscesso, ou não, vai determinar primeiramente a imunidade do paciente e o grau de virulência, de violência, digamos assim, que essa bactéria está causando malefícios ali na região. Mas a gente saber que como tratar essas infecções é fundamental. Principalmente, se o paciente chegar para você com um abscesso, é importante você procurar pontos de flutuação, justamente para você poder fazer a drenagem, né? Fazer a drenagem, diminuir a pressão daquela região e causar alívio quase que imediato no seu paciente, né? Ajudando ali a diminuir aquela pressão que normalmente a dor está associada à pressão que o pus está fazendo nas terminações nervosas, nos espaços faciais. Então, quando você faz a drenagem, você ajuda a diminuir isso. Sempre deixar um dreno para poder tirar, né? Para poder sair o resto daquele exudato. Normalmente buscar a origem daquela infecção, sempre tem uma origem, né? Pode ser dessas três origens que eu falei: pulpar, pericoronária, né? Pericoronária ou periodontal, né? Então você buscar a origem e assim atacar o problema em sua origem. É muito importante a gente buscar isso daí. Depois eu vou fazer uma aula só falando sobre infecções odontogênicas, tamanha a importância desse assunto. Normalmente o pus ele vai procurar sempre o caminho mais rápido. Então, normalmente esse pus ele acaba saindo mais na face vestibular, tá? Normalmente na face vestibular. Por quê? Porque a tábua vestibular normalmente é a mais fina, né? Mas existem dentes, por exemplo, os caninos, que têm uma raiz mais volumosa. Então, assim, a gente tem que lembrar que o pus ele sempre vai procurar o lugar mais fácil, tá? A tábua óssea mais fina para ele poder sair. Normalmente sai na vestibular, como a gente já viu em algumas aulas, né? A gente mostrou lá em fraturas de tábua óssea. Normalmente a tábua vestibular é a mais fina, mas isso não é uma verdade absoluta, né? Se o dente estiver mais para o posterior, ou dependendo da anatomia, você vai ter saindo para a região palatina, tá? E a gente tem alguns espaços
em região palatina, né? Então você tem lá, por exemplo, na parte inferior, às vezes você vê um abscesso na região sublingual, tá? Já peguei uma vez devido a uma infecção do dente 46, uma pulpite no dente 46. Então pode acontecer dele ir para esse espaço. O que são esses espaços faciais? São regiões onde, se você tiver algum você sabe que uma infecção forma pus. Esse pus, ele é o quê? É o combate do nosso sistema imunológico, né, das células de defesa, com as bactérias que estão tentando invadir a polpa ou aquela região. Então aquilo lá vai formar mortos e feridos, que é o pus. Os mortos e feridos têm que ser jogados em algum lugar. Então, muitas vezes, o nosso organismo joga nesses espaços faciais. Tem vários, né? A gente tem um aqui na região do canino, que muitas vezes dá aquele inchaço, assim, né? Que a pessoa deixa de ter essa voltinha. Você já deve ter visto, o paciente normalmente são dentes superiores, tá? Porque também essa infecção, ela sempre vai estar próxima, né? A região de extravasamento sempre vai estar próxima do local onde está tendo a infecção. Então você tem o espaço bucal, né? Normalmente por dentro, aqui assim, né? Nessa região aqui da bochecha, então incha nessa região. Na região infratemporal também pode ter, né, essa região. Você tem na mandíbula, o mais comum é o submandibular, que a gente vê um inchaço, um edema nessa região aqui da face, normalmente associado a dentes posteriores. Então quando você vai fazer extração de terceiros molares, pode acontecer, né, essa infecção, ou então antes, né, uma infecção por pericoronarite, quando o dente apresenta uma infecção devido a entrar comida ali no espaço entre a gengiva e o dente, e aí você causa aquela infecção ali local. Normalmente, quando não há abscesso, não há edema, você vai ter infartamento ganglionar. Então é bom, né, na anamnese, fazer uma palpação para ver se não tem infartamento. Você vai sentir umas bolinhas aqui na região inferior, né, na sublingual. Na cervical, às vezes você sente também nessa região posterior, que normalmente tem a ver com os dentes superiores, tá? Você vai conseguir meio que localizar ali a região onde teve aquele abscesso. Quando é um abscesso devido a um dente, fica mais fácil. Normalmente ele está bem localizado. Quando é abscesso periodontal, aí já fica um pouco mais difícil, porque ele pode pegar uma região, né? Então já fica um pouco mais difícil de você determinar o local. Então normalmente os tratamentos são a drenagem, você resolver o foco do problema. Então você tem que buscar o foco do problema. Se for uma pulpite, você vai fazer o acesso, vai fazer a drenagem. Muitas vezes a drenagem também ocorre por dentro do canal, vai colocar medicação, né? E vai fazer o canal. Se for um problema devido a periodontal, vai ver qual dente mais acometido, se é possível recuperar ou não, vai fazer a raspagem submandibular, raspagem aberta, né? Para você remover todos os focos. Vai resolver o problema periodontal, tá? E muitas vezes precisa tirar aquele dente que está totalmente acometido, que já está totalmente fora da tábua óssea. Quando você tem uma infecção assim, é bem provável que já tenha dentes condenados. E também o uso de antibióticos, tá? Nessa situação é muito importante determinar qual antibiótico para aquele tipo de infecção. É importante você passar esse antibiótico, porque nessa situação em que você tem uma infecção odontogênica, em que você tem fleimão, você tem abscesso, precisa de antibiótico, não tem jeito, tá, gente? Só a intervenção local muitas vezes não é o suficiente. Eu passo antibiótico, né? Então é importante a gente ter conhecimento dos espaços faciais. É muito importante, a gente vai abordar isso na aula que eu vou falar sobre infecções odontogênicas. É importante a gente saber as origens dessas infecções. Por que às vezes vai para fora da face? A gente vê que vai para fora da face, né? A gente vê drenagem até aqui na região externa. Muitas vezes o paciente está com dor e aí ele ouviu alguém falar que tem que colocar coisa quente do lado de fora, que passa, que alivia. Aí a infecção sempre busca o caminho mais quente, né? Normalmente é para dentro da boca. Quando você põe alguma coisa mais quente, né, do que os 36 graus que a gente tem, por isso que você sente quente, aí acaba indo para fora. Então é importante a gente sempre orientar o paciente, quando ele estiver com dor, no pós-operatório, por exemplo, em vez de colocar bolsa de
coisa quente, colocar o gelo, né, no pós-operatório, nos 2 primeiros dias. Depois pode até colocar depois dos 2 dias, mas nos 2 primeiros dias é fundamental que não coloque nada quente, sim frio. E quando o paciente está com dor, infelizmente a gente não tem controle, né? Muitas vezes são pessoas que se automedicam, então é complicado mesmo. Essa situação é complicada mesmo. Mas é importante que a gente tenha conhecimento dos espaços faciais, da região dos linfonodos, né, para você poder fazer a palpação e ver infartamento, se existe infartamento. Infartamento é um bom sinal de que há infecção, né, porque aquelas regiões estão dilatadas, né, aqueles linfonodos estão dilatados, jogando células de defesa ali na região para combater a infecção. Então você sente essa dilatação desses canais. E também conhecer as formas de tratar, né, principalmente quando você tem abscesso, você tem flemão, como que você vai agir para resolver o problema do paciente. É fundamental a gente saber isso, porque a gente sabe que dos problemas odontológicos, as infecções odontogênicas mais graves são aquelas que mais têm risco de óbito, né? Mais tem risco do paciente realmente morrer, ele tem um risco de vida. Então a gente precisa saber cuidar.